Seja muito bem-vindo ao Hebraico Bíblico. Nós estamos de volta fazendo um vídeo sobre o hebraico bíblico. Nós ficamos bastante tempo sem uma publicação, embora tenha dezenas de vídeos neste canal, uma referência ao Cantinho Teológico, que é um recanto de teologia, de reflexão bíblica, etc. e tal. Hoje eu quero me deter apenas em uma palavra em hebraico, a que está sendo projetado na tela. Eu vou fazer o destaque da palavra aqui. Observe que nós vamos tratar um pouquinho sobre ela. Está aqui, ó, que traduzido em algumas versões é éfode. Afinal de contas, éfode, ela pode ser, na verdade, traduzido como estola sacerdotal. Porque quando a gente vê o termo no hebraico, efod, vê efod, porque aqui nós temos uma conjunção, um verbo conjuntivo, que significa e. Como a gente não tem um artigo definido, subentende que é e uma estola sacerdotal, ou ainda o um éfode, traduzindo e utilizando também o que a gente chama de transliteração. Uma tradução seria estola sacerdotal. Numa transliteração, algo como ficou correspondente a algumas versões, éfode, embora, como eu disse, a pronúncia aqui no hebraico, efod, efod, estola sacerdotal. E esse V, a pronúncia é esta, o Vav com o Shevá, então são V com E, V, é uma conjunção. Para que você venha se situar, dentro do Antigo Testamento, a palavra éfode, digo, efod, ele vai aparecer 48 vezes. E alguns textos paralelos são encontrados no assírio e no ugarítico. Quer ver um exemplo? Nos textos capadócios, parece ter um sentido de vestimenta em xadrez. Isso mesmo. Já num outro texto, que na verdade é uma composição de um hino ugarítico, que é data provável de cerca de 1400 anos antes de Cristo, e este termo, efod, se refere a uma estola sacerdotal, provavelmente uma vestimenta da deusa Anate. Isto porque havia esse hino ugarítico dedicado a uma divindade e que, na época, esta era a deusa que era venerada, adorada e etc. e tal. Não se tem certeza se há uma correspondência com a vestimenta sacerdotal hebraica. Há até mesmo uma dúvida sobre a tradução correta da passagem. Tem um ponto de vista erudito que diz que a estola sacerdotal do Antigo Testamento, juntamente com a arca sagrada, era um tipo de templo em miniatura. A estola sacerdotal tem sido até mesmo comparada com o que a gente pode chamar de um relicário semelhante a uma tenda levado à guerra por certas tribos árabes. O ponto de vista mais aceito é que esta estola sacerdotal, portanto, era uma vestimenta do sumo sacerdote de Israel. Originalmente, trata-se de uma veste sagrada feita para os sumos sacerdotes, conforme o capítulo 28, este que nós estamos projetando em hebraico, versículo 4, e destacando o termo. Observe que aqui, logo no início do versículo,
nós temos uma outra conjunção, que é o verbo conjuntivo, ou mesmo que aparece aqui. Estou destacando aqui para que você possa me acompanhar. Tanto aqui quanto aqui a ausência do artigo definido, e por isso a gente sempre vai traduzir como um, porque pressupõe que seja na forma de indefinida, e por isso, aqui quando você vê no texto hebraico, vê ele, vê, ó, vê ele, vê ele, vê ele, a ideia de que são o estes, como tem um vago conjuntivo, essa junção aqui, a gente e estes. E estes o quê? E estes são, a ideia é esta, e estes são, VL, ao pé da letra. Temos agora aqui um artigo definido, a gente pronuncia como ha. Note que a terminação é plural, e você vai pronunciar como ha, vamos fazer de forma pausada, B, G, DIN, Abegadim. Como a gente tem aqui o artigo definido, que está aqui na forma plural, você vai traduzir como as vestimentas. Vamos aqui então voltar. Vê ele e estes são, ou estas, né, são as vestimentas, a begadim. Aqui você vai ter asher, que, significando que. Nós vamos para uma outra palavra, a ideia aqui, ó, ia, ia, a, su. Mais uma vez, ia, a, su. Significando que eles farão. Na sequência, nós temos Roshen. Roshen. Note mais uma vez que aqui a palavra aqui traduzida seria peitoral, essa parte aqui do peito do homem, uma vestimenta, varão, uma vestimenta no sentido para essa parte peitoral, não tem o artigo definido. O artigo definido seria este aqui, ó, desta forma aqui, ó. Não tem o ra. E por isso já subentende que é impeitoral e não peitoral já definido com o artigo. Não é o peitoral, e sim impeitoral. E, por fim, a palavra que nós estamos vendo é, que a gente já pronunciou, V, efod. Efod, aqui está a palavra, efod. Lembrando que sempre no hebraico tem essa questão de junção, está junto e misturado, o verbo conjuntivo, e a conjunção, o artigo e assim por diante. Então, é uma forma, há essa junção de palavras e você lê numa assentada só. E sobre a estola sacerdotal, ou esse termo que nós vimos aqui, efod, a gente pode falar mais algumas coisas. Por exemplo, era feito de couro, um estofo azul e púrpura, camesim, era feito de linho fino, um linho fino retorcido, sobre os quais eram gravados os nomes das tribos de Israel.
eram colocados nas ombreiras e a estola sacerdotal podia estender-se até abaixo dos quadris ou restringir-se apenas até a cintura. Um peitoral com 12 pedras preciosas em 4 cordas era preso à estola com corrente de ouro puro, e sob a estola, que é esse éfode em português, conforme algumas versões coloca, estava a sobrepeliz azul da estola que ia até os pés do sacerdote. As estolas sacerdotais foram usadas por outras pessoas. Vou dar um exemplo bíblico aqui. Samuel, ele cingiu-se com uma estola de linho enquanto ministrava sob a direção do sacerdote Eli. Onde é que você vai encontrar essa referência? Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18. Já uma outra referência bíblica, 85 sacerdotes de Nob vestiram-se com estolas sacerdotais de linho. A gente tem essa informação também no livro de Samuel, primeiro livro, portanto, capítulo 22, versículo 18. É a mesma referência, e você vai ver esses pormenores que foram mencionados. E Davi estava usando uma estola de linho quando acompanhou a multidão que trazia a arca para Jerusalém. Agora, a referência bíblica é 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. Sem dúvida, a estola do sumo sacerdote era mais elaborada e cheia de ornamentação do que as usadas pelos adoradores leigos, vamos dizer assim. Já em tempos de crises, a vontade do Senhor era procurada por meio da estola sacerdotal. A gente vai observar, quando a gente compara Davi, lá em 1 Samuel, no capítulo 23, versículo 9, e capítulo 30, versículo 7. Em Israel, tanto a profecia como a estola eram meios autorizados de discernimento da vontade divina. A expressão técnica relativa à consulta da estola com o Urim e Tumim era entrar perante o Senhor. A referência bíblica, cito aqui, 1 Samuel, capítulo 14, versículo 14 e 41. Você pode dar uma verificada também no livro de Juízes, capítulo 20, versículo 27. E já que a gente está nesse capítulo 28 de Êxodo, você pode dar uma olhada no versículo de número 30. Quando os hebreus caíram em idolatria, usaram terafins e imagens gravadas juntamente com a estola. E é seguro afirmar que, nestes casos, a estola era uma vestimenta sacerdotal. Se a gente comparar, por exemplo, a que foi feita por Gideão, lá em Juízes 8, 27, talvez adornada com pedras preciosas caras, como no caso lá de Mica, em Juízes 17, do capítulo 1 até o 5. Já depois do cativeiro, a estola não tinha a função descrita na legislação do Pentateuco. A gente vai observar isto porque a própria Bíblia ela vai explicar, ela vai mostrar isto lá em Esdras, capítulo 2, versículo 63, e também em Neemias, capítulo 7, versículo 65. Alguns creem que a influência espiritual dos profetas servia para ofuscar este meio de discernimento da vontade de Deus. Existe uma outra palavra para, para descrever, conforme lá em Êxodo 28, versículo 8, 39, versículo 5, Isaías 30, versículo 22, e tem sido sugerido que a veste que possuía cílios dourados pode ter sido considerada uma estola sacerdotal. Eis aqui algumas colocações, algumas informações, bastante referências bíblicas sobre o que nós encontramos, de acordo com algumas versões, quando é transliterado
e coloca em português éfode, do hebraico efod. E outras versões vai traduzir, dando já o seu sentido de estola, aqui a gente coloca como estola sacerdotal, que era justamente esta vestimenta. É uma pequena pitada do hebraico bíblico, uma vez que nós vamos retomar os vídeos sobre o hebraico, assim como o grego, de uma forma gradativa durante o ano de 2024. E por falar em 2024, ainda que nós estamos já se aproximando do final do primeiro mês, eu quero aqui desejar, neste ambiente de hebraico, um feliz 2024.